Tchau, nega, eu já vou. Vá, minha filha, que Jesus te acompanhe, te leve, te traga e te livre de todo o mal. É o começo, meio e fim. É da onde você vem, como você deve viver neste caminho e para onde você vai. É tudo que, primeiro, não é palpável, não é algo que eu consiga tocar, não é algo tão tangível, mas que faz parte de toda a composição do que eu sou. Então ela está ligada com o meu espírito, ela está ligada com o que eu sinto, ela está ligada com o que eu penso, ela está ligada com a minha conduta, ela está ligada com o que me move para as ações que eu tenho. Então a espiritualidade é o que me completa como um todo. Tenho, como todas as pessoas, né, com curiosidades, né, que é o que acontece com a maioria das pessoas até chegar, né. Ou você vai pela dor ou você vai pelo amor, né. Mas eu digo que a gente primeiro vai pela curiosidade, depois vai pelo amor ou pela dor. E meus pais eram da Umbanda, então nada muito diferente para mim, eu vinha acompanhando o trabalho deles e depois eu conheci várias ferramentas de trabalho, né? Comecei na Umbanda, conheci na igreja e depois conheci na Seara de Luz, onde eu de verdade desenvolvi todo o meu aprendizado, parte do meu aprendizado, né? Em relação à mediunidade. Religiosidade é a sua conexão. Então não tem lado A e lado B, não tem religiosidade certa e religiosidade errada. Existe aonde eu me encontro e aonde ali eu de verdade consigo me conectar e consigo vivenciar o que me faz bem. Eu venho de uma passagem de mais de 20 anos pelo catolicismo, mas eu sempre tive algumas inquietações, então nunca foi cabível para minha cabeça que a gente morre e acabou. Isso nunca fez sentido para mim. Então eu comecei a estudar um pouco sobre espiritismo, eu li alguns livros espíritas e aí eu fui encontrando alguns olhares que começou a fazer sentido pelo que eu também acreditava. E essas inquietações foram ficando mais fortes. E aí eu comecei a entender que estava na hora de buscar um lugar de forma física mesmo, que eu pudesse conhecer, que eu começasse a perceber se me contemplava, se me fazia bem, se eu conseguiria entender um pouco melhor. E no Razu, verdadeiramente, eu comecei a trabalhar mediunicamente. E no início foi algo que me assustou, porque nós temos muitos paradigmas e muitos preconceitos mesmo ainda, é algo muito estrutural. Eu tive que entender que não tem um lado A, B e C, existe uma constituição a qual cada um vai se identificar. A apometria, a palavra apometria diz assim, olhar além de, olhar à frente de, né? Jesus nos disse que Ele não poderia nos ensinar tudo porque nós não estaríamos prontos para entender. E Ele veio trazendo os ensinamentos lentamente, né? Veio da igreja, depois as igrejas se dividiram, se subdividiram, e depois veio aí o espiritismo, né? Que dentro dele está a Umbanda, que está o candomblé e outros ritos religiosos. E agora, né, não tão agora, mas mais visível agora, ele trouxe a apometria, com visões um pouco mais amplas em relação a tudo que se sabe sobre as ferramentas que nós já temos, mas como nós vamos olhar essas ferramentas de um jeito um pouco mais abrangente. O Razu, ele é uma casa apométrica universalista, onde para nós o importante não é a religião que a pessoa tenha, que ela seja umbandista, candomblecista, que ela seja ateu, católico, kardecista, mas que ela busque no Razu a melhora dela. Então nós sempre dizemos no Razu que não somos nós que promovemos a cura na vida de ninguém. A pessoa vai conseguir a cura dela dentro do que a espiritualidade também auxiliar no
no crescimento que ela tiver. O Razu, ele é o local que a gente tente mesmo vivenciar e praticar o ensinamento de Jesus. Que seja um lugar para que as pessoas cheguem tentando encontrar o que elas buscam. Mas essa pessoa tem que ser o norteador do caminho dela. Nós, no Razu, estamos ali para também ser uma ferramenta. Quando você pega o espiritismo, tem muita gente que também não consegue entender que você está falando de algo que vai te ajudar no que os seus olhos não conseguem ver. Então, o que não é dentro dos famosos conceitos, a gente deixa como fora. E se surgem muitos preconceitos exatamente aí. A nossa sociedade, muita coisa do passado veio mostrando que o que não está dentro do que foi instaurado como certo é errado. Então, por isso que você tem ainda religiosidades que são mesmo muito criticadas, muito deturpadas e que recebem uma carga de preconceito muito grande. Eu vou dizer uma frase só: amar o teu próximo como a ti mesmo. Como você pode recriminar o teu próximo que fez uma escolha de usar a ferramenta de jeito diferente? Ele é só um jeito diferente do seu. Assim como você precisa de respeito, nos outros lugares também. A gente precisa quebrar paradigmas. Então a gente precisa levar, a gente precisa multiplicar a conexão com a espiritualidade. E espiritualidade, ela independe de religião. É o que eu, ser, indivíduo, me conecto e estabeleço como algo que vai nortear a minha vida. Então, que de verdade a gente leve para fora dos muros, das igrejas, dos templos, das casas espíritas, das casas de umbanda, que a gente leve para fora, que a gente multiplique, que a gente espalhe para o mundo, mas que a gente leve para fora com responsabilidade e que a gente multiplique também com responsabilidade. Terreiro, a gente é uma cultura, né? É uma cultura e a gente faz o candomblé. Candomblé baiano. Eu sou baiana, vim da Bahia e essas origens eu tenho. E cheguei aqui, eu já vim especializada. Cheguei aqui, eu continuei tocando o candomblé. Então hoje eu não moro na roça, mas vivo mais na roça do que na minha casa. A minha primeira feitura foi com o povo de Joãozinho de Agomeia. A segunda feitura eu vim do povo da Menininha do Canduá. E a terceira feitura, que eu cheguei a passar pela terceira, eu vim do povo de Abacossô, no Rio. Hoje meus pais de Santos já foram embora e eu continuo com o queto. Então hoje eu toco queto. Essa fé é a fé mais pura que existe. Mas antigamente você não podia nem falar que você veio de uma roça de candomblé, porque o povo já apontava o dedo. Hoje está mais liberal, hoje o povo entende melhor. O que o povo estão estudando, estão aprendendo a história, a cultuar o orixá. Antigamente, só na Bahia que tinha essa cultura de orixá, porque veio da África para o Brasil e se instalou na Bahia. Depois voltou para esse mundão aí. Durante muito tempo, a gente teve que esconder a nossa fé atrás do sincretismo.
E o sincretismo ainda tem uma força muito grande hoje, se bem que eu acho que a gente já não precisa mais usá-lo, mas tem. E lá atrás ele foi muito importante para nós. A minha avó usou o sincretismo, a minha mãe durante um tempo teve que usar o sincretismo. A minha geração não precisa usar o sincretismo. Eu posso falar abertamente, eu sou filha de Elá, eu cultuo o candomblé. E eu acho que é uma verdade que tem que ser dita e eu não posso, a pessoa gostando ou não, eu não vou usar, eu não sou filha de Santa Luzia, não, eu sou filha de Elá. No sincretismo, Elá é Santa Luzia, mas eu sou filha de Elá, eu não sou filha de Santa Luzia. Eu sou devota a Santa Luzia, que é uma coisa diferente. A mediunidade é a fé que você leva da onde você nasce e você se cria, onde a história que você vê, você se curar, você indo para você, seu filho está doente, você pega uma canjica, uma pipoca, passa no seu filho, aí você vê que seu filho é curado com a mediunidade. Saraiê bocunu, saraiê bocunu, saraiê bocunu, saraiê A pipoca é de Omolu. O Omolu, muita gente fala, é orixá da doença. É, mas é o que leva a doença. é o Deus dos enfermos. É o conhecimento, eu acho que é o maior problema hoje deles aceitarem o candomblé, a umbanda, as religiões de matriz africana, é a falta de conhecimento. Eu vou numa festa e mostro para ela. Você pode perguntar no final da festa o que você achou. Eles vão perguntar. É totalmente diferente do que eu imaginava na minha cabeça. Em algum momento, as pessoas tiveram ou têm essa experiência de fé. Alguns levam essa fé para a vida inteira, outros num determinado momento. É uma necessidade humana, uma necessidade de entender, de dar sentido, significação para a realidade. Essa fé, ela pode ser orientada, né, por
pela própria pessoa ou por alguma liderança externa. Então, a fé ela é diversa, mas ao mesmo tempo assim, ela dá um sentido para a existência humana. A fé ela tem como função dar um sentido para a vida, organizar a vida e o pós-vida também. Ela dá um sentido, um significado, um caminho, uma direção. Ela tem a sua importância de organizar, de articular a sociedade para determinados fins. Você tem o nascimento, a vida e a morte das plantas, assim como os animais, assim como os seres humanos. Então, eu acho que uma grande parte das pessoas elas tentaram dar uma explicação a respeito disso. E em muitas sociedades, a explicação foi espiritual, para dar sentido à vida, dar sentido àquela comunidade, ao movimento de tudo que elas veem na natureza. A Wicca é uma religião, tá? Embora muitas pessoas tenham a crença de que a bruxaria se restringe apenas a práticas, né? A práticas mágicas, a Wicca ela tem esse diferencial. Ela é a bruxaria inserida dentro de uma religiosidade. Nós possuímos um sistema de crenças, uma liturgia própria, aonde nós honramos as divindades que para nós seriam as divindades responsáveis pela criação de tudo. A visão que nós temos hoje, ou que as pessoas têm hoje a respeito de ocultismo, de magia e bruxaria, ela muito difere da real, da realidade, que contempla esse universo. As pessoas têm uma visão muito lúdica, romantizada. Dentro da Wicca, nós acreditamos, né, na existência de um casal divino que é responsável por tudo aquilo que existe nesse universo. E essa questão que envolve a mulher, o sagrado feminino, para nós, é algo que pôde ser observado desde o início dos tempos. A mulher ela sempre teve um papel muito diferenciado dentro do processo da evolução. E observou-se o quê? Que ao longo do tempo, a mulher ela possuía algumas habilidades e qualidades que os homens não possuíam, e dentre elas a capacidade de gerar vidas. O homem começou a perceber a mulher como um ser divino, porque ele observava alguns pontos na natureza e nos próprios homens que ele não conseguia entender dentro do contexto que envolvia a mulher. Um deles, por exemplo, era o fato da mulher menstruar todos os meses. O entendimento que eles tinham naquela época era que os animais que sangravam e os homens que sangravam estavam feridos e por muitas vezes podiam chegar à morte. E o que acontecia com esse ser que sangrava todos os meses e que não fenecia, né? E às vezes, depois de um tempo, essa mulher ela tinha uma transformação no seu corpo e desse processo de transformação surgiu uma nova vida. A mulher começou a ser vista como um ser extremamente divino. Tudo aquilo que acontece ao nosso redor, que interfere sobre o nosso ambiente, também gera algum tipo de interferência sobre nós mesmos. A nossa natureza humana, ela está intimamente ligada à natureza ao nosso redor. É que o ser humano, ele perdeu essa capacidade de olhar para a natureza, de tentar entender muitos desses processos que acontecem. Nós somos reflexos desses processos. Nós, dentro da bruxaria, enxergamos a natureza e o homem como uma coisa só. Nós temos algumas celebrações que acontecem ao longo do ano, que são entendidos como os nossos sabás, que são as principais festividades que marcam, elas marcam as mudanças sazonais.
surgiu quando a Igreja Católica Apostólica Romana chegou, eles foram se apropriando de uma série de bens. Eles foram acumulando poder e riqueza. Só que existiam algumas religiões que estavam aqui antes deles e que eram extremamente fortes, né? Que tinham os seus praticantes, o próprio paganismo. Por conta disso, eles não conseguiram retirar algumas festividades que já estavam intrinsecamente inseridas nessas pessoas há muito tempo, que já estavam ali, faziam parte da vida delas. Aí o que eles fizeram? Olha, a gente tem para vocês uma nova religião, mas aquilo que vocês fazem, né, vocês não vão perder. Aí eles pegaram as nossas festividades, deram uma outra roupagem com o nome católico e perpetuaram elas. Isso acontece com a festa junina, com a Páscoa, com o Natal, com várias outras celebrações. O próprio Dia dos Mortos é uma das maiores referências em relação a isso. Essa é uma celebração muito forte dentro do calendário pagão, que tem as suas bases dentro de uma celebração, de uma festividade associada aos celtas, que faz menção a um período do ano, no mês de outubro, num período que compreende o final de outubro, o começo de novembro, entre 31 de outubro e 5 de novembro, aonde o portal entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele está aberto. E os espíritos têm a possibilidade de retornar. Se a gente for parar para analisar, todas as religiões são certas para quem as busca, né? Para mim, a minha religião é a correta, porque é nela que eu me encontro e é ela que responde todos os meus questionamentos. Né? As pessoas, pela falta de conhecimento, vão taxar a bruxa de uma série de coisas e vão associar a ela uma série de estereótipos que não condizem com a verdade, porque parece bobagem, mas até hoje as pessoas acham que a bruxa faz sacrifícios humanos, né? Acreditam que dentro dos ritos e das práticas de bruxaria existam atividades, práticas sexuais, né? Acreditam que existam as coisas mais absurdas desse mundo. Tem gente que acredita até que nós voamos em bodes. Isso é tão absurdo. Isso é uma coisa tão sem pé nem cabeça, tão desconectada do que realmente seja a arte. As pessoas associam muitas vezes a imagem do demônio à bruxaria. Todos nós temos a liberdade de cultuar os nossos deuses. Mas é muito importante que os outros também se permitam conhecer quem são esses deuses. Eles não precisam aceitar, mas eu acho que conhecer, isso faz parte do respeito entre nós. Eu vejo muita gente categorizando o budismo somente como uma filosofia. Mas como você pode perceber, nós estamos num templo, né? Eu acabei de te apresentar para uma monja. Então tem vários elementos religiosos, né, que não negam que o budismo é uma religião. Uma religião com um embasamento filosófico muito profundo, né, muito grande. Muito vasto. As pessoas sempre... Porque aqui no Brasil... a primeira escola budista que chegou foi a japonesa, que é o budismo Zen, né? E aqui nós praticamos o budismo chinês de Taiwan. A base é a mesma, mas tem algumas diferenças
culturais do país onde o budismo se estabeleceu. Então, assim, o budismo, todos os budistas aqui no Brasil são conhecidos como Zen, né? Por conta do budismo japonês, que foi o primeiro que chegou, e talvez a maior escola. Então as pessoas sempre dizem isso, né? Ah, você é budista, então você é Zen. Mas não sabe o que o termo significa. Então, você é uma pessoa calma, uma pessoa equilibrada. Primeiro passo do budismo realmente é praticar muita meditação. Quanto mais você pratica, mais autoconhecimento você tem e mais fácil é você entender o teu exterior, né? O que acontece com você. Então é muito interessante porque você começa a ter algumas práticas de meditação básica, né? E com o tempo que você vai tendo, vai vivenciando, né? Tantas questões filosóficas quanto religiosas do budismo, você vai percebendo para que serve a meditação. Você vai tendo insights. Algumas práticas de meditação são recitando mantras. No primeiro momento te causa estranheza, mas quando você atinge um estado de concentração maior, você começa a entender mecanismos da cerimônia. Né? Então é importante para nós. Para isso, é autoconhecimento para depois poder conhecer o seu entorno. Então o budismo é uma religião onde você pode se tornar aquilo que o mestre fundamental é. Então todos nós, o nosso objetivo de prática é nos tornarmos Budas. Só que tem um longo caminho a percorrer, né? Então, longo mesmo. Né? Não é em 1, 2, 3 vidas, porque nós acreditamos em renascimento. É diferente de reencarnação. E assim, tem várias escolas budistas, né? Então, por exemplo, tem o budismo, é o budismo chinês de Taiwan, o budismo tibetano, o budismo japonês, o budismo do sudoeste da Ásia, né? Que começou na antiga Índia e foi, né, se desenvolvendo em outros países à medida que os mestres iam chegando nesses países. Então ele adquire características da cultura do local, né? Então o idioma, estética principalmente do local, né? E assim foi. Então tudo que é fundamental, que é básico no budismo, é para garantir uma melhora de vida, uma qualidade melhor de vida. Porque nós acreditamos assim que para você ser um praticante espiritual atuante, você tem que estar bem. É muito difícil você ajudar as pessoas ou ter uma atuação na sociedade positiva se você não está bem. Então primeiro você tem que cuidar de você para depois ter disposição para cuidar do outro e dos outros, né? Mas como as pessoas tendem a nos enxergar como pessoas, né, como eu disse, tem esse estereótipo assim, é muito raro você ver uma crítica, né, algo assim. Mas eu entendo que o budismo tem suas questões que devem ser criticadas também, né? As religiões são feitas por pessoas, né? Por homens e mulheres, então, né, há falhas. Né? Nós temos que reconhecer isso. Nós somos muito diversos, né? E nós temos que respeitar essa diversidade, isso nos enriquece. Então, para algumas pessoas que têm contato com o budismo, eu já vi isso acontecer, a pessoa fala, olha, eu agradeço, achei muito interessante a experiência aqui, mas não é para mim. Então, eu não acredito que há religião certa ou errada. Eu acho que nós temos aqui, falando um pouco da questão filosófica do budismo, nós consideramos 3 venenos da consciência, né? Que é o desejo, a raiva e a ignorância. Então, assim, a ignorância talvez seja o veneno mais complicado que nós temos na nossa mente. Né? Quer dizer, quando você tem o conhecimento de qualquer coisa, você tem compreensão daquilo, de qualquer situação. Você pode chegar à conclusão que você não concorda com aquilo, mas você tem um respeito por aquilo. Então, realmente, a falta de conhecimento, né, de como são as outras religiões ou qualquer outra situação é o ingrediente principal que leva ao ódio. A mídia deveria ter um papel de informação, de dar mais transparência em tudo isso. Né? Eu acho que o ponto principal para a produção desse documentário foi entender o que é essa força tão grande que as pessoas acreditam que um caminho espiritual pode resolver algo que esteja parado, algo que não esteja funcionando muito bem. Eu acho que isso se diverge um pouco.
a fé se diverge, o factual se diverge da fé. E eu acho que esse é o ponto principal. Muitas vezes não é mostrado nas mídias, nos jornais, fazer uma ligação entre o factual e a fé.